Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Com a mesma medida que usais para medir os outros, vos medirão. Você tem o direito de fazer o que quiser e o dever de respeitar a vontade e a liberdade dos outros. Cada pessoa possui tendências, aptidões, preferências e funções que estão ligadas ao próprio campo de liberdade individual. A liberdade é dom sagrado. Sem liberdade, não existiria vida, tampouco evolução. Deus nos criou livres e capazes de colaborar espontaneamente na sua obra infinita. Nos caminhos da vida, cada um faz o que quer ou o que pode, comprometendo-se matematicamente com a lei divina. Respeite seu semelhante, evite a violência intelectual e procure viver em paz com todos. Meus irmãos, nós temos recebido uma mensagem através da nossa reunião mediúnica de um benfeitor espiritual que trabalha na ajuda, que colabora com o trabalho de pacificação mundial. Tá? E ele nos deixou um pedido muito insistente para que nós façamos muita prece, que o mundo está passando por momentos muito difíceis e que é muito importante as nossas preces, os nossos pensamentos elevados ao alto, tá? Evitar de falar em crises e coisas negativas, tá? Porque todo o nosso pensamento, ele gera uma energia. E se o pensamento não for bom, a energia que nós vamos gerar também não vai ser boa. Então vamos procurar, quando nós lembramos de alguma coisa que está difícil, vamos elevar o nosso pensamento e vamos pedir para que Deus nos dê muita luz, que Ele envie muita luz para todos nós, para todo esse nosso planeta que está muito necessitado. Tá bom? Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece inicial. Pai amoroso, ilumina a humanidade aflita em sua existência. Ilumina aqueles que têm por missão a condução dos povos. Ilumina do mais humilde ao mais poderoso. Enfim, a todos os teus filhos, habitantes desta casa planetária, em especial os mais sofredores. Rogamos que a tua luz ilumine nossos caminhos e, ao regressarmos à pátria espiritual, possamos estar carregando na nossa bagagem sementes de amor que colhemos ao longo de nossos caminhos. Ilumine a palavra do nosso palestrante Paulo e fluidifique as águas colocadas na mesa dos fundos. Jesus amigo, que a tua luz, que a tua paz esteja conosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo possa nos envolver a todos e que na noite de hoje nós estamos nos achegando a uma data muito especial. Para todos nós simboliza Natal, a questão do nascimento do Cristo. Mas nós vamos refletir sobre isso e todos nós acreditamos que dia 25 é o dia de Natal. Mas há controvérsia. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre esses aspectos e ver realmente quando que o Cristo nasceu. Um conceito, né, do latim natale, né, significa nascimento. Então o nascimento de Cristo sempre esteve envolvido em controvérsias. Para uns seria em 1º de janeiro, para outros 6 de janeiro, 25 de março, 20 de maio.
Pelas observações dos chineses, o Natal seria em março, que foi quando um cometa, tal qual a estrela de Belém, reluziu na noite asiática do ano 5 depois de Cristo. Como data festiva, o Natal, ele é um arranjo inventado pela Igreja e enriquecido através dos tempos pela incorporação de hábitos e costumes de várias culturas. A árvore natalina, ela é uma contribuição alemã do século VIII. O Papai Noel, o vulgo São Nicolau, nasceu na Turquia no século IV. Os cartões de Natal surgiram na Inglaterra, em meados do século XIX. Algumas somatórias no nosso Natal. O anúncio profético do nascimento do Cristo foi anunciado pelos profetas, especialmente por Isaías, que era um grande médium e profeta que veio trazer esta mensagem, que segue os seguintes termos: eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus convosco. Na época predita, veio ao mundo o arauto, o Salvador, aquele que tiraria os pecados do mundo. Os judeus, contudo, não entenderam a grande mensagem do Salvador. Esperavam-no na condição de rei, de governador, com toda a pompa possível. Ele, porém, dizia ser rei, mas não deste mundo. Enaltecendo a continuidade desta vida, vislumbrava-nos a expectativa da vida futura, muito mais proveitosa e sem as dificuldades materiais da vida presente. O Cristo falou abertamente da questão espiritual e da vida que continuava. Papai Noel, que é Natal também, é símbolo do Natal e é usado pelos comerciantes a fim de incrementar as vendas dos seus produtos no final de cada ano. O espírito de Natal, segundo a propaganda, está relacionado com a fartura da mesa, a quantidade de brinquedos e outros produtos que o consumidor possa ter em seu lar, que enreda toda a questão da festividade envolvendo a questão do Natal. Se não prestarmos atenção, cairemos nas armadilhas do consumismo, exacerbado, dificultando a meditação e a reflexão durante esta data tão especial para a humanidade. Esse momento ele pode passar, pode se tornar um momento simplesmente vivido ali por questões materiais. O presente estarmos juntos, mas não realmente a reflexão que a vinda, que é o nascimento do Cristo, nos trouxe. Natal com Jesus. Se pudéssemos perguntar a Ele, ao Cristo, como e quando Ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, o que Ele nos responderia? Será que é o Natal onde figura do Papai Noel? E que ela tem mais valor que a dele, aos olhos dos nossos filhos? Será essa a comemoração que o Cristo quer? Ou será que é o Natal do comércio que se enfeita para atrair a freguesia, preocupada com os presentes a serem trocados, em comemoração ao dia em que daquele que não se apegou aos valores materiais, só enalteceu os valores espirituais. Diante disso, será que é o Natal que comemoramos no dia 24, uma ceia recheada de pompa, de excessos, em nome daquele que nasceu em uma posição tão humilde, nasceu entre animais,
Veio ao mundo mostrar que a simplicidade, na sua maior pureza, é o mais importante. E governador espiritual desse nosso planeta, ele que é o nosso, como diz os Espíritos na questão 625, o modelo maior de referência à humanidade, veio e trouxe toda essa simplicidade nas suas palavras, na sua vivência, não viveu pompa nenhuma e poderia, pela grandiosidade do Espírito que é, mas veio nessa condição. Então, qual seria o Natal que nós queremos comemorar o Cristo? Ou será esse outro Natal, onde ele nasce e não morre jamais? Onde o amor por ele e em nome dele não conhece idade? Eu acho que esse está mais próximo do que nós buscamos. É o que seria mais ideal. Porque o Cristo, muitos falam que o Cristo vai voltar. Não, o Cristo não vai voltar. Ele jamais foi. Então, dessa forma, o Cristo sempre esteve conosco. Ele permanece conosco. E nos continua envolvendo dessa forma num projeto de retomada nossa de caminhar, aprendendo, suportando as dificuldades, os anseios, a vida, e ele nos suportando, ele nos sustentando, na verdade, não nos suportando, sustentando a nossa própria caminhada. E nós vacilando, caminhando, nos reerguendo, e ele continua nos amparando, e continua nos chamando para essa caminhada. Natal, onde a gula não exija tantos excessos, com a justificativa aparente de comemorar o aniversário daquele que tanto evidenciou os valores espirituais. E esses momentos não sejam aqueles que nós precisamos nos fartar para sentirmos a presença do Natal. Que possamos ter nessas possibilidades, nessa reflexão do Natal, momentos e vivências espirituais, aonde que possa se fazer aquela reunião familiar, mas voltado para aspectos espirituais, voltados para uma reunião fraterna, aonde que espíritos focados no mesmo objetivo ali estão reunidos. Vai ter a alimentação? Sim, sem problema. Mas que não seja esse o nosso alvo principal. Pode haver alimentação. Ela é importante, é necessária, mas sem os exageros. Que a gente possa valorizar realmente aquilo que é necessário. Seria o Natal diário, exemplificado por pessoas como a doutora Zilda Artes, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, Chico Xavier, Divaldo Franco, os bondosos mensageiros do bem e tantos outros. E ali a gente vê exemplos de que vivenciam o Natal do Cristo todos os dias, para aqueles que mais sofrem, para aqueles que buscam e precisam. Então, e tantos outros que fazem esse mesmo trabalho por esse mundo afora. Aqui nós enumeramos alguns, mas quantos outros, à nossa volta, às vezes, aí, estão fazendo esse trabalho. Esse sim será uma data para se comemorar. Esse sim seria o Natal desejoso para todos nós. E que faria diferença na vida, não nossa somente, mas de tantos que precisam, de tantos que às vezes se encontram nessas datas como Natal, final de ano, que são momentos de reflexão. As pessoas se encontram em processos depressivos, porque não conseguem, elas não saem de dentro de si, não conseguem enxergar o próximo na sua volta e não vivenciam experiências que os engrandeçam. E aí muitas vezes a gente se sente sozinho no Natal, que é uma data refletiva,
É uma data importantíssima para todos nós, que é de estarmos em convivência com o nosso semelhante. De estarmos junto da nossa família, de nossos amigos, de todas as pessoas que amamos e desejamos. E nesses momentos a gente pode também estender mãos amigas a mais outros que precisam também. Esse sim é o Natal que todos nós podemos fazer. Dia 25, mas pode ser feito em outros dias também. Seria o Natal do bom samaritano, que não possui data, não determina condições, não escolhe pessoas, nada exige, nada impõe. À medida que aparece a circunstância, ele vai lá e auxilia. Vai lá e ampara. Que o necessitado, ele não escolhe o momento. Ou a dificuldade, ela não é uma hora determinada que vem. A hora que ela aparecer para nós, possamos saber e fazer a nossa parte. Jesus nasceu. Nasceu. Onde e quando? Vamos perguntar a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele vai nos responder que ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Naquele dia, Jesus nasceu para Francisco de Assis. Ele acordou em sua consciência e percebeu o Cristo nascendo dentro dele. Naquele instante, para Francisco de Assis, o Cristo tinha nascido. Perguntamos a Pedro sobre a natividade de Jesus e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela terceira vez. No momento em que eu havia negado o Cristo, foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. É ali que nasceu o Cristo para Pedro. Diante das dificuldades, ele se deu conta. E naquele instante, o Cristo tinha nascido para Pedro. Perguntamos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar o mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Nesse momento, o Cristo nasceu para Paulo, transformando Saulo de perseguidor dos cristãos, porque acreditava nas ideias do judaísmo, num grande pregador, trazendo a participação do novo evangelho da maioria das suas epístolas, da maioria das suas cartas, em todo o Novo Testamento, a grande colaboração desse grande mensageiro e um renascimento. Naquele momento, o Cristo tinha nascido para ele. Ele se transformou, ele modificou-se. Interpelemos Tomé, o incrédulo, onde e quando nasceu Jesus. E ele nos responderá que Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até aquele momento, Tomé
tinha que ver para crer. A partir daquele instante, ele acreditou. E naquele instante, após o Cristo ter ressurgido da questão da morte, se materializou perante os discípulos e foi tocado por Tomé, Tomé acreditou piamente na existência após a vida, ou que a morte na verdade não existe, e que a vida continua. E esse foi o grande ensinamento que Cristo deixou no seu legado, de que a vida segue, só que numa outra condição, que é a verdadeira vida nossa. É a vida espiritual, que todos nós, momentos, agora pensamos, enxergamos a vida, enxergamos ela daqui para lá, mas na verdade, muito antes, nós enxergamos a vida, ela num todo. E nessa caminhada espiritual que todos nós temos, momentos nos encontramos aqui, e momentos fora daqui. E com o objetivo de que nós nos melhoremos. Se temos as dificuldades ou os percalços do caminho, são aquelas experiências que vêm nos amadurecer, vêm nos aproximar do Cristo. São as dores que o Cristo veio consolar com a sua mensagem redimida. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me para que o batizasse. Ante a meiguice de seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Todo um desenvolvimento e um envolvimento de João Batista com o Cristo, fazendo a questão da pregação da sua mensagem. Apelemos para Dimas, o crucificado junto de Jesus, onde e quando Jesus nasceu, e ele nos informará. Que ele nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias do mundo. Foi naquele instante para Dimas que o Cristo nasceu. Se entregou a ele, se entregou à sua mensagem redimida e se tornou um ser melhor. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus, e ele responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos e arrependi-me. Naquele instante o Cristo tinha nascido para ele, para Judas. Mesmo que arrependido, cometeu toda a atrocidade do suicídio, Cristo foi lá resgatar ele, trazendo ele para junto de si, para que ele cumprir as suas experiências necessárias, mas soerguendo ele e fortalecendo na sua caminhada. Perguntemos para Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela vai nos responder: Jesus nasceu no dia em que amarrado a um poste do circo em Roma, ouviu o povo gritar: negue, negue. Era para negar o Cristo, ela. Né? E o que ela fez? Né? E o soldado com a tocha acesa dizendo: esse teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amar você. No momento da atrocidade, no momento do flagelo, Joana de Cusa deu essa resposta maravilhosa. Nós
faríamos o mesmo nessa condição? Ou negaríamos o Cristo? Então o Cristo para ela nasceu naquele instante. Já tinha nascido. Mas precisamente naquele instante, ela vivenciou essa experiência da aceitação do Cristo e da profundidade que é os seus ensinamentos. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas, que eram focos de luz guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir promessas de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo, para ensinar os homens a lei maior do amor. Para a mãe, é naquele momento que ela sentiu, não a questão do filho, não a questão do bebê ter nascido, o Cristo Jesus, o mensageiro, a sua mensagem, quando nasceu para Maria, foi naquele momento. E para nós, cada um de nós, quando é que Jesus nasceu? E se descobrimos que ele ainda não nasceu, né, daí nós temos que, então, procuremos urgentemente fazer com que ele nasça logo. Porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. O Cristo quer fazer morada dentro dos nossos corações. Ele quer com que apaziguar-nos. Ele quer nos envolver, Ele quer nos fortalecer. Esse é o nascimento do Cristo em nós. Essa é a compreensão da verdadeira luz dos seus ensinamentos e do seu amor por todos nós. E Ele nasceu há 2000 anos atrás, fisicamente, mas muitos de nós, para nós ainda não nasceu, para outros já. Então, que nós façamos com que ele nasça dentro de nós, através da compreensão e de amarmos aos outros, tanto quanto nós queremos ser amados. Para que sempre seja Natal, vem e segue-me. O Cristo nos convida. Seguir Ele. Seguir os seus ensinamentos, fazer com que esses ensinamentos não sejam palavras ocas, levadas pelo vento para cá e para lá, mas sim uma mensagem redivida, que faz com que Ele nos transforme e nos projete para a vida maior. Recorda-te de Jesus. Essa é uma reflexão da Joana de Ângeles, e nos faz menção ao que realmente é o Natal. Recorda-te de Jesus nesse Natal e reaproxima-se dele, analisando como te encontras e de que formas deverias estar moralmente, conscientizando-se do que já fizestes e de quanto ainda podes e deves investir em favor de ti mesmo e do teu próximo mais próximo, no lar, na rua, na humanidade. O Natal é presença constante do amor e do bem na atualidade de todos os tempos. Não te esqueça que a evocação do nascimento do excelente Filho de Deus entre as criaturas humanas é um convite para que o permitas renascer no teu íntimo. Se estiver desaparecido da tua emoção, ou prosseguir vivo e atuante nos teus sentimentos, convidando-nos à construção da solidariedade, do dever e da lídima fraternidade que deve viger
entre todos os seres conscientes que vagueiam pelo planeta. A todos nós que temos consciência da importância do bem e da harmonia que precisa consistir no nosso universo, todos nós temos que compreender e aceitar essa mensagem maravilhosa que o Cristo trouxe ao mundo. E desta forma nos envolver com seus ensinamentos, fazendo com que esse Natal seja um Natal diferente. Um Natal onde que os nossos sentimentos não sejam pelas coisas materiais, e sim pelas pessoas, pelo convívio fraterno, pelas possibilidades que temos de estar com irmãos, mas tanto como nós também nos encontramos. E deixa que Jesus te fale novamente a acústica do coração e aos escaninhos da mente, repetindo-te o poema imortal das bem-aventuranças. Que todos nós conhecemos as bem-aventuranças que o Cristo fala no monte, e dentro delas, todas elas vêm nos chamar para aqueles que sofrem, para aqueles que choram, para aqueles que não encontram as consolações nesse mundo. As bem-aventuranças vêm nos trazer a mensagem do consolo, a mensagem da renovação. Diante disso que a nossa irmã estava antes abordando, da mensagem trazida, espiritual trazida a essa casa, a mensagem de paz no universo, quando nós absorvermos o Cristo e compreendermos que a sua mensagem é uma mensagem renovadora e vai trazer paz para nós, para todos que nos servem, se a humanidade começar a vivenciar essas experiências, ela vai ser uma humanidade mais feliz. E que os percalços ou as dificuldades, elas vão desaparecendo, porque nós vencemos algumas experiências. Porque nós, enquanto nos rebelamos, não conseguimos ainda vivenciar essas mensagens, essa mensagem tão elevada. Mas à medida que nós nos demos conta que essa mensagem é uma mensagem ativa, é uma mensagem de fortalecimento, de fé, de soerguimento do ser humano, saindo da condição de passividade, de aceitar tudo e ficar parado, para uma atividade, a ser ativo, a trabalhar no bem, a fazer o próximo, ser nosso irmão, a fazer de nossa vida uma vida melhor. Desta forma, contribuiremos que a humanidade seja melhor. E que o Cristo possa morar em cada um de nossos corações, e com certeza é a proposta dele, e que nesse Natal a gente possa trazer ele cada vez mais para dentro de nossos corações. Muito obrigado. As crianças podem subir. Neste momento, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos imaginar o rosto meigo do nosso Mestre Jesus e vamos dizer: Senhor, ampare-nos neste momento em que jogamos as tuas bênçãos neste Páscoa, que a tua luz nos envolva, ofertando-nos fortalecimento, reequilíbrio e paz. Com os pensamentos elevados e com o acompanhamento dessa música harmoniosa,
recebamos as energias que estamos necessitados. Agradecidos ao Pai por termos recebido tanta luz, rogamos que elas possam ser direcionadas também àqueles que aqui não puderam estar, àqueles que lembramos e que também precisam de Ti, Senhor. Que possamos recordar lá fora de mantermos essas energias em nós, com a boa conduta e pela prece diária. Sigam em paz, meus irmãos, e que Jesus os acompanhe.